seguinte, na semana passada nós anunciamos uma pauta sobre a doença de Alzheimer e tentamos a conexão, mas por problemas técnicos a gente não conseguiu conversar com o especialista. E eu digo para você que é um dos principais especialistas de Alzheimer do Brasil, tá? Ele não para de estudar, eu o conheço já há uns 10 anos, desde que a gente começou aqui o nosso Vida Melhor. Na semana passada a gente já recebeu muitas perguntas, muitas mensagens e hoje a gente conseguiu trazê-lo pessoalmente. Eu recebo com muita alegria o geriatra, gerontólogo, Dr. Norton Sayeg, que é fundador da Associação Brasileira de Alzheimer e autor de vários livros sobre o assunto. Ele é a verdadeira autoridade que vai nos ajudar a entender a doença, inclusive comentar sobre o medicamento aprovado recentemente nos Estados Unidos, que pode ser uma das esperanças do tratamento. Seja bem-vindo, Dr. Norton. Muita alegria te receber, viu? Prazer te ver, Cláudia. Bom, vamos lá, nossa conversa tão esperada. Eu fico feliz porque os telespectadores realmente participaram, já tínhamos muitas perguntas. Porque a notícia da semana passada foi essa novidade, o medicamento que chegou. Esse medicamento promete a cura da Alzheimer? Esse medicamento, diferente dos medicamentos sintomáticos que nós temos hoje em dia, que são apenas sintomáticos, como o próprio nome define, esse tipo de medicamento, que é injetado na veia uma vez por mês, é em busca da cura da doença da Alzheimer, da remoção do depósito de proteínas anômalas que se acumulam no cérebro e que causam a doença. Então, é uma notícia espetacular, né? Eu estou eufórico. Eu também, já estou animada aqui, graças a Deus. Será que a gente recebe esse medicamento em quanto tempo? Olha, as nossas agências reguladoras têm sido mais ágeis. Acredito que no menos de um ano nós vamos ter esse medicamento aqui. Puxa, olha lá, hein? Que boa notícia. E ele realmente trata, cura. Cura. Busca a cura, pelo menos, né? Ainda é muito cedo, tem uma série de polêmicas, controvérsias ainda de alguns grupos que ainda não aceitam o remédio, mas isso faz parte da ciência, mas é um avanço sensacional. Que joia. Ao longo desses anos todos, eu sei que o senhor é um profundo pesquisador sobre a doença e eu ouvi agora o senhor falando que é um depósito de proteínas no cérebro, de células proteicas, é isso? É de uma proteína chamada proteína beta-amiloide. É como se ela fosse um chiclete, um caramelo que vai ali matando os neurônios. Essa é a causa da doença de Alzheimer, popularmente. E o Alzheimer tem uma característica genética. Isso acontece por ordem genética? É uma marcação cromossômica. Existe uma marcação em vários cromossomos já. Então, se eu tenho alguém na minha família com Alzheimer, eu preciso estar mais atenta, é isso? Sim, você tem maior possibilidade. Você tem que usar os métodos preventivos. E existe prevenção real, doutor? Existe. Na realidade, se a gente fizer algumas coisas, a gente consegue em 30% diminuir a incidência de doença de Alzheimer nas pessoas. Mas você tem que passar pelo médico, conversar com ele, ver seu estilo de vida e aí dá um jeitinho. E eu tenho uma notícia espetacular. Mais uma, hein? Eu estou festejando, estou muito contente, estou muito satisfeito. É mais um sonho realizado, porque sabe, Cláudio, nós especialistas em Alzheimer somos muito poucos. E o que a gente vê no consultório é que, infelizmente, os nossos colegas médicos são pouco treinados para ter essa experiência com a doença. Então, o que acontece? Como somos muito poucos e a demanda é muito grande, a consulta é muito cara. E isso é uma coisa que sempre me constrangeu, da pessoa falar, doutor, gostaria muito de fazer consulta com o senhor, mas não tenho
recursos para isso. Isso é uma coisa que me deixava muito chateado. Com certeza. E eu pensei, como é que nós podemos tentar resolver ou pelo menos amenizar isso? E nós conseguimos, então, e essa é a notícia que eu te dou em primeira mão, e inauguramos esta semana uma rede de clínicas de Alzheimer a custo popular. Uau, que coisa boa! Mas a custo popular mesmo, o preço lá embaixo. E essa rede é só aqui em São Paulo ou tem no Brasil todo? Nós vamos fazer isso para a América Latina. Nós começamos e inauguramos a primeira clínica aqui, no bairro do Tatuapé. Começou a funcionar essa semana para poder oferecer para essa população menos favorecida essa oportunidade de ter um tratamento correto. Então, vai aparecer aí na sua tela, nos créditos, o WhatsApp, para as pessoas poderem marcar as suas consultas e ter um tratamento com dignidade e com qualidade e com custo baixo. Perfeito. Isso é uma loucura. É uma equipe treinada por mim, com os meus protocolos. Sou eu que supervisiono toda a parte científica. A minha filha supervisiona toda a parte administrativa. E nós damos, então, para os licenciados, para as clínicas populares em geral, nós credenciamos a clínica para que ela possa atender nos nossos moldes rígidos do ponto de vista científico, esses clientes com grande qualidade, oferecendo o que existe de melhor no mundo. O Brasil não deve nada para lugar nenhum. Que maravilha, gente. Boa notícia, eu gostei muito. E depois eu vou pedir 2 minutinhos que eu vou dar um recadinho, mas eu quero conversar sobre o seguinte. Tem muita gente que fica com medo, com receio de ter o Alzheimer e que já está percebendo uma série de lapsos de memória, esquecimento. Eu quero saber se o paciente pode contribuir com estagnar a doença ou evoluir a doença de forma mais lenta até a chegada do remédio. Mas você me responde isso daqui a 2 minutinhos, tá bom? Vamos lá. Porque se a gente tem um medicamento, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa para ajudar nesse processo. Obrigada, Thaisa. Vamos lá, doutor. Se a paciente ou o paciente percebe que está com a memória falha, já fez algumas coisas, não melhorou, o que ele pode fazer, além de, claro, procurar uma clínica especializada? O paciente tem o poder de contribuir com o tratamento ou a não evolução rápida dessa doença? A orientação é fundamental. A primeira orientação que se dá é que não fique aceitando essa condição. Vá buscar ajuda. Porque, às vezes, pequenas mudanças no seu estilo de vida refletem numa melhora da sua performance, do seu dia a dia. E existe hoje em dia, eu tenho o meu suplemento, por exemplo, que tem dado um resultado esse é o suplemento que o senhor ficou fazendo aquela experiência por um tempão, né? Que chamava sempre, recrutava pessoas. Também. Tá, e aí saiu esse suplemento, que é próprio para Alzheimer. Próprio para Alzheimer, né? E tem tido um sucesso espetacular. Meus pacientes, 80% dos meus pacientes ficam estáveis, pelo menos não pioram. E isso já é uma vitória muito grande, Cláudia. Com certeza. Porque essa é uma doença trágica. Então, notou que não está bem, que tem alguma coisa acontecendo, busca ajuda. Porque hoje em dia nós temos muitos recursos para utilizar. Doença de Alzheimer e perda de memória não tem cura, mas tem tratamento. Não tem cura até daqui a pouco, né? Porque se Deus quiser, a gente vai ter essa cura. Se Deus quiser. E vamos ver se a gente consegue, com a Anvisa e com a Conep, acelerar que esse medicamento seja usado no Brasil
Assim como fala-se, nós estamos vivendo uma pandemia do Covid, estamos realmente, mas Alzheimer também é uma epidemia que merecia ter tanto ou mais atenção do que tem hoje em dia outros tipos de doença. Perfeito. Eu tenho já várias perguntas, eu vou colocar aqui na tela para a gente poder ajudar os telespectadores, tá bom? Lá. Então vamos lá, todo mundo que mandou a pergunta, atenção, que se não mandou pergunta é no 11 9 50 45 18 40, tá? Primeira pergunta é do Jairo, do Espírito Santo. Ele diz: minha esposa tem Alzheimer e vivemos sozinhos, sem outras pessoas para ajudar. Como posso tornar a rotina mais fácil para ela? Olha, eu tenho um site na internet com todo esse tipo de informação. Porque como é que eu fiz esse site? Eu fiz a partir da experiência dos cuidadores. Assim, Dr. Norton, minha paciente estava assim, eu fiz isso e deu certo. Ótimo. Ou eu fiz isso e deu errado, então não vamos fazer. Então, não existe, cada paciente é um paciente, cada família é um microcosmo, cada família tem suas culturas, seus valores. Então, é numa conversa com uma pessoa experiente que vai te orientar e vai melhorar em muito a qualidade de vida das pessoas. Perfeito. É no Alzheimer.med? É alzheimermed.com.br. alzheimermed.com.br. Depois eu vou repetir. Próxima pergunta já vai para a tela. Vamos lá, é da Ivânia, do Rio de Janeiro. Tem algum tipo de exame para diagnosticar a doença do Alzheimer? Não. Infelizmente, esse é um grande problema que nós temos. Não existe um biomarcador. Você pega uma doença como tuberculose. Você vai lá, faz o exame e está lá, tuberculose positivo. Está feito. AIDS, tem um exame. Você faz o teste e está lá, HIV positivo. Alzheimer, não existe ainda um biomarcador. Existe um semi-biomarcador hoje em dia que é feito no líquor, onde você tira um pouquinho de líquido da espinha das pessoas e acaba dosando essa proteína que eu te falei que se acumula no cérebro. Isso é para fazer diagnóstico, mas em casos muito selecionados. Qual é o sintoma principal que dá para a gente, assim, uma pista boa de que pode ser Alzheimer? Olha, existem vários, né? Um que eu gosto muito é o de queimar a comida no fogo. É impressionante o número de pessoas, de senhoras que chegam, que eu pergunto: a senhora já deixou queimar a comida no fogo? Ah, mas doutor, várias vezes isso. E especialmente o feijão, não sei porquê, mas é o feijão que é a grande vítima disso. Ser repetitivo. Você conta uma história, daqui a pouco você vê, você está contando essa história de novo. E a pessoa te fala: você já me contou essa história 3 vezes. Né? Esse é um sinal muito, muito importante. Esquecer o nome dos netos, o nome dos familiares. Esse é um sintoma muito importante também. Esquecer de dar um recado, por exemplo, você recebe um telefonema, ela atende o telefone, pega o recado, mas esquece de dar esse recado, que às vezes são coisas importantes. Então, existe uma série de dicas, todas elas ligadas praticamente à mudança de personalidade e o prejuízo da memória a curto prazo. Tá, a pessoa lembra das coisas do passado, mas não lembra das coisas do presente. Tá. Vamos continuar, temos mais perguntas. Me dá mais 2 minutinhos? Claro. Então tá bom, toma uma aguinha aí, eu volto já. Papo bom, né? Sério, importantíssimo. Eu fico feliz da vida de falar isso.
Agora, de toda forma, a gente vai cuidar, claro, do nosso cérebro, mas a gente vai cuidar da gente o tempo todo, né? Como um todo. E você sabe que até esses cuidados pequenos, esses cuidados estéticos, eles podem fazer muita diferença, né? Porque é você tendo atividades suas, é você se valorizando, isso faz muito bem. Vamos voltar. Já tomou uma aguinha? A gente continua o nosso bate-papo aqui. Deixa eu colocar mais pergunta na tela. Eu acho que eu não deixei nenhuma pergunta no ar, né? Não. Então vamos lá para a próxima pergunta do telespectador. É da Silene Prado, ela é de Minas Gerais. Existe prevenção contra este tipo de doença? Estimular o cérebro pode ajudar? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso, aliás, complementa o tratamento farmacológico. Quer dizer, fora os remédios que você dá para as pessoas, fora o suplemento, que é a minha fórmula, que nós fizemos, que é em forma de cápsulas, fora a atividade física, fora você aprender um novo idioma, fora você aprender a tocar um instrumento, são várias formas que você tem de estimular o cérebro. E existem especialistas, neuropsicólogos especializados em treinamento da memória, que nós chamamos de reabilitação neuropsicológica. Mas a prevenção, ela existe e deve ser feita o mais rápido possível. Eu digo assim, se você tem um pai, se você tem uma mãe portadores de doença de Alzheimer, comece a se prevenir desde já. Faça uma orientação correta e siga uma vida regrada no sentido de tentar minimizar essa possibilidade. Porque o sofrimento vai ser menor lá na frente. Sim. Tá? Próxima pergunta, vamos lá para a tela, da Lenira, ela é de Santos. Tenho 69 anos e ando muito esquecida. Pode ser um começo de Alzheimer? Pode sim. Então, o que tem que fazer? Tem que aplicar uma série de testes que nós fazemos no consultório e isso vai nos dar uma divisão, né? Isso é doença ou isso faz parte do dia a dia ou está ligado a outra condição. Mas é fundamental uma avaliação porque pode, infelizmente, sim, ser a doença de Alzheimer. Vou te fazer uma pergunta que eu não sei se o senhor tem a resposta, mas eu tenho essa curiosidade. Quem tem a doença de Alzheimer, eu sei que a doença é terrível, mas a pessoa sofre porque ela está esquecida? Ou quem sofre mesmo é a família? Ela sofre muito no começo, no início, quando ela começa a perder as habilidades que ela tinha antes. Um pianista, por exemplo, começa a esquecer... toca de ouvido, né, como nós chamamos, e começa a esquecer. Um cantor canta e esquece a letra no meio de uma apresentação. Então, e isso em outras dimensões também. Então, no início a pessoa sofre, depois não. Depois ela acha que ela está muitíssimo bem. E é impressionante, é até anedótico, como elas se esforçam para ir bem nos testes de memória. Quando a pessoa tem Alzheimer, ela faz questão de tentar acertar as coisas, diferente do deprimido, que não faz muito... Tá motivado, deu né? certo, deu, não deu, não deu. Olha, temos mais perguntas, vamos lá. A próxima pergunta já vai para a tela, é da Josiane Mendes, de Minas Gerais. Minha avó materna teve Alzheimer e o avô paterno do meu esposo também. Eu e meu marido também podemos ter a doença? Sim, sem dúvida nenhuma. É mais comum em homens ou mulheres? Isso é uma grande discussão. Parece que é mais em mulheres. Mas acontece que a mulher vive mais do que o homem em torno de 6 anos. E como Alzheimer é uma doença idade dependente, ou seja, quanto mais velho você fica, maior a possibilidade de você ter, e nós temos mais mulheres na população, então isso é uma conta que a gente tem que ajustar direitinho. Mas parece que são as mulheres, sim,
que são mais acometidas pela enfermidade. Perfeito. Você falou ainda há pouco de acompanhamento com a neuropsicóloga, né? Que faz aquelas reabilitações para ativar a memória. Tem hoje alguns colégios, alguns cursos, né? Veio até já uma vez aqui um senhor do Método Supera ensinar uns joguinhos. Isso também seria uma reabilitação? Sim, é um tipo de reabilitação. É um tipo de reabilitação. Aquelas caça-palavra, isso também ajuda? Ajuda. Tudo que você mexe com o cérebro ajuda, né? Agora, o ideal, o específico, é você ter mesmo uma sessão com um psicólogo, com um neuropsicólogo, que tem técnicas específicas para aplicar para melhorar a performance. Perfeito. Gente, é coisa séria e eu fico muito grata ao Dr. Norton Sayegh, primeiro pelo trabalho de pesquisa incansável, porque eu conheço e acompanho já esses anos todos, né? Foi o que eu falei para vocês. E aí, quando ele vem, eu vejo que tem aqui uma entrega, né? Uma dedicação realmente buscando o bem do paciente, o seu bem, você que está aí com problema de memória, você que de repente já está percebendo ou está diagnosticado, é o começo do Alzheimer, vamos buscar ajuda, fazer o tratamento rápido para tentar esperar esse medicamento aí que está chegando. E agora tem a possibilidade de fazer isso por um custo razoável. Isso é bom. Né? Por um custo Eu vou passar aqui os contatos do site, lá tem mais informações, né? Sim. Entra lá, é o www.alzheimermed.com.br, alzheimermed.com.br. Se quiser, pode mandar um WhatsApp no 11 9 9903 9395. Muito obrigada, Dr. Norton, e até a próxima. Foi uma alegria recebê-lo. Obrigada. Obrigada. Vamos continuar, né, gente? Depois dessa aulona aí, é uma aula que eu falo sempre assim, eu falo isso, tenho falado isso inclusive para os meus alunos nos cursos, nas lives que eu estou fazendo. A gente não pode se acostumar a ouvir e assim, igual falava o professor, entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente tem que entender que a gente ouve, a gente pratica. Aí você fala assim, mas Cláudia, eu ainda não tenho nenhum problema de memória. Você espalha a notícia, tudo que você ouviu aqui, vamos compartilhar para a gente ter um mundo mais saudável. E se por um acaso você já acha que está esquecido ou se você tem histórico na família, cuide do seu cérebro, tá? Isso é muito importante.